Vamos começar? Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa atividade da Logosofia. Meu nome é Ricardo e eu vou guiar vocês numa viagem, uma viagem pela evolução consciente. A gente vai sair da posição mental em que cada um de vocês se encontra atualmente e seguir em direção a uma outra posição, uma posição de vastos alcances, na qual se poderá aproveitar a vida em suas máximas possibilidades. E ainda vou oferecer de brinde o caminho das pedras, ou seja, a fórmula para que cada um de vocês continue seguindo com segurança e determinação nessa trajetória ascendente da evolução consciente, para os que quiserem, naturalmente. É muita pretensão a minha? Então venham comigo e comprovem por si mesmos. Nossa viagem começa, como toda viagem, nos preparativos, fazendo a mala, neste caso, uma mala mental. Todos imaginaram uma mala? Agora vamos colocar dentro dela 5 elementos. São elementos fáceis de encontrar, todos temos dentro de nós. O primeiro vocês acabaram de usar quando eu pedi para imaginarem uma mala. Esse elemento é a imaginação, uma ferramenta poderosa da mente, mas também perigosíssima se deixada sem controle. Quantas pessoas vivem no mundo da imaginação, na ficção, se achando no da realidade, não é mesmo? E quando se esborracham por aí, saem culpando os outros, pois não conseguem enxergar sua própria responsabilidade no mundo que sua imaginação ficticiamente criou. Os outros 4 elementos também são poderosas ferramentas mentais. A logosofia chama de faculdades, faculdades da inteligência, que são muitas, mas para essa viagem utilizaremos basicamente essas 5. A imaginação, como já foi dito, a recordação, a reflexão, a observação e a faculdade de pensar. Viram como foi fácil fazer a mala? Como eu falei, são elementos fáceis de encontrar no nosso mundo interno. Quem não está sempre recordando algo, refletindo sobre o que é melhor, seja sobre uma roupa para sair, ou mesmo sobre que caminho deve seguir na vida, não é mesmo? A faculdade de pensar é um pouquinho mais complicada. A gente costuma confundir a faculdade de pensar com os pensamentos. Querem ver? No que você está pensando agora, nesse exato momento? Na verdade, ninguém aqui está pensando. Só está passando involuntariamente um pensamento pela sua mente. Consegue observar o pensamento que está agora na tela mental de vocês? Eu tenho o poder de ler pensamentos. Não só os meus próprios, mas também os dos demais. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem alguém aí com o seguinte pensamento. Que cara chato, começa logo essa viagem. Acertei? Opa, captei outro pensamento na mente de vocês. Estou adorando essa palestra. Nunca assisti algo tão legal. Opa, fiquei até encabulado. Brincadeira, né? Mas só que isso nada tem a ver com o uso da faculdade de pensar. Só estão observando o que há dentro da mente de vocês, no caso, os pensamentos. Com relação aos pensamentos, a logosofia afirma, e é fácil de comprovar, que eles têm vida própria. Vêm para a nossa mente, na maioria das vezes, sem que a gente os chame. Atuam independentemente de nossa vontade, quando não em sentido contrário. Querem ver um exemplo? Quem já se decidiu por fazer uma dieta e foi boicotado por um pensamento logo nos primeiros dias? Eu sou, assim, campeão disso. Né? Ou quando promete para si mesmo que não vai fazer ou falar algo para alguém e, de repente, se pega repetindo a mesma conduta de sempre. Quantos desentendimentos poderiam ser evitados se tivéssemos um controle mínimo que fosse sobre os pensamentos que passam na nossa mente, não é mesmo?
E quem faz esse controle é exatamente a faculdade de pensar, quando bem treinada, naturalmente. Além de ter o poder de criar nossos próprios pensamentos, ela faz a escolha de quais pensamentos devem ser exteriorizados. Tudo que vocês ouvem ou veem antes estava na mente de alguém em forma de pensamento, pois eles são os agentes causais, estão por trás de tudo. Daí a importância de serem controlados, para não saírem causando problemas por aí. Adquirir o poder de controlar, de criar pensamentos melhores, de mudar a índole dos pensamentos que povoam nossa mente, é mudar o mundo, a partir da mudança em cada um de nós. Também não se pode confundir o ser com os pensamentos que estão aderidos à sua mente. Uma coisa é o ser, a sua essência, e outra são os pensamentos que ele abriga na mente. Eu conheci uma senhora que era muito brava. Qualquer coisa ela explodia, era tomada pela irritabilidade. Mas quando alguém precisava de alguma coisa, era a primeira a ajudar. Fazia o possível e o impossível de tão bondosa que era. Tem mais uma coisa importante em relação aos pensamentos. Além de terem vida própria, serem os agentes causais de tudo quanto existe, eles passam com a maior facilidade de uma mente para outra. Sem vocês perceberem, eu estou passando um monte de pensamento para a mente de vocês. São pensamentos de bem, então tudo bem. Inclusive, pensamentos sobre os próprios pensamentos. No trânsito, isso também acontece direto. Quando alguém nos xinga ou nos fecha, a gente não fica alterado? Eu estava tão bem antes. Querem outro exemplo? Macarronada. Alguém estava pensando em macarronada antes que eu falasse essa palavra? Deu até fome, não? Calma. A gente vai trazer um prato de macarronada para cada um de vocês mais para o final da atividade. Para completar a mala, só ficou faltando colocar a observação, a faculdade de observar. Essa é fácil, todo mundo observa. Que vestido bonito que ela está usando. Ou, fulaninho engordou muito. Mas essa observação feita para fora de nós não vai ajudar muito nessa viagem. Vocês vão precisar virar os óculos para dentro de si, para o seu próprio mundo interno. Estar atento ao que vai se passar lá, dentro de nós, durante essa viagem. O mundo interno é cheio de elementos. É onde ficam os pensamentos, as faculdades da inteligência, enfim, tantas coisas. O que tem lá? Quem pode me ajudar aqui, se quiser botar no chat? O que tem lá dentro do mundo interno? Além dos pensamentos, dessas faculdades da inteligência. Podem colocar aqui. Coloca para mim, tá? Só para mim, Ricardo. Alguém botou aqui, ó, sentimentos. Os sentimentos estão lá, sim. A consciência, espírito, sentimentos. Vou botar aqui. O espírito está lá dentro. Isso é tema de outra palestra. Quando eu perguntei lá atrás no que vocês estavam pensando, sem vocês perceberem, fizeram o uso da observação voltada para dentro. É difícil voltar os olhos da mente para dentro? Eu diria que é questão de treino. Com treino, isso vai se tornando mais fácil. A gente naturalmente passa a enxergar o que está lá no mundo interno. E esse movimento é importantíssimo. A faculdade de pensar só pode decidir pela melhor escolha se eu estiver observando o que tem lá dentro. Se eu não enxergo, como vou escolher? Eles, os pensamentos, é que vão fazer essa escolha. E nós tendemos a nos submeter mansamente a ela, por mais tirana e equivocada que seja. Parece absurdo, né? Mas é assim que acontece. Bom, todos já estão com a malinha pronta? O que colocaram lá mesmo? A faculdade de recordar, de refletir, que mais? De imaginar, a de pensar e de observar, certo?
O próximo passo é sabermos qual é o ponto de partida de cada um de vocês. Não é o mesmo para todos, cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua história, não é mesmo? Saber o ponto de partida correto é fundamental para não pegarmos o ônibus errado. Aqui em São Paulo tem várias rodoviárias. Se eu não estiver na correta, vai saber onde eu vou parar. Para isso, precisaremos das ferramentas da malinha de viagem. Controlar, por exemplo, a imaginação, para ela não me fazer achar que eu estou numa posição acima ou mesmo abaixo da verdadeira. Ou então, para não deixá-la me levar para onde eu não devo ir. Para saber corretamente o ponto de partida, também vamos precisar da recordação, da observação e da reflexão. Nesse sentido, eu vou lhes fazer uma pergunta. Vocês foram bem criados? Eu tenho certeza que os pais de vocês fizeram o melhor que podiam. Ninguém dá o que não tem, não é mesmo? Mas se vocês pudessem voltar no tempo e pedir para eles, ou para qualquer outra pessoa que tenha participado da criação de vocês, para fazerem algo ou deixarem de fazer algo, o que seria? O que ficou faltando ou sobrou na criação de vocês? Eu tive mais tempo para fazer essas recordações, portanto, encontrei muita coisa interessante. Por exemplo, na minha família havia muita crítica e reclamação. Hoje a gente sabe como é chato estar criticando e reclamando o tempo todo. Esses pensamentos são muito pesados e a gente, se não estiver atento, observando bem o mundo interno, nem percebe quando está atuando com eles. Eles se aproveitam de nossa desatenção para nos fazer criticar ou reclamar de tudo. Esses pensamentos nos dificultam ver o melhor de uma situação, o melhor do outro, não é mesmo? Conheço gente, não está aqui, né? Pelo menos não estou vendo, que viajou para Londres e voltou criticando que tinha sujeira nas ruas, etc, etc. Ou seja, nem aproveitou a viagem praticamente. Outra coisa que encontrei na minha recordação. Meus pais colocavam muito medo nos filhos. Hoje sabemos que essa técnica não dá bons resultados na criação de filhos, mas ainda é muito usada. Uma vez eu vi uma babá com uma criança num parque. Ela não queria se levantar do banco, então ela disse para a criança: não vai ali não, que tem uma barata desse tamanho. A criança voltou correndo. Aqui ninguém faria isso, eu sei, mas que quando acontece, acontece. O medo trava o bom funcionamento das faculdades da inteligência. Dá muito trabalho para se libertar dele depois. Tem também aqueles pais que elogiam demais a criança, o que acaba estimulando a vaidade nela e depois no adulto que ele se torna. Ou que fazem tudo por ela, não deixam nem ela arrumar a própria cama. Estimulam, assim, a falta de vontade, que perdura no adulto diante de qualquer coisa que exija um esforço um pouco maior. Eu sei que cada um tem a sua própria herança, a sua herança psicológica. Um dia desse eu vi um vídeo de uma menininha, está lá na internet, que com 4 anos ia tocar Mozart no Carnegie Hall. 4 aninhos. Mas essa herança colateral, essa que a gente recebe dos pais e dos professores e parentes em geral, ela é muito importante. Nossa infância e na adolescência é muito importante ali esse cuidado, né? A gente que é pai, né? Eu tenho 3 filhos, sabe como é importante a gente estar atento para não escorregar nessas armadilhas ali dos pensamentos, né? Se a gente quer formar adultos mentalmente saudáveis, é claro, né? Mas não se trata aqui de culpar nossos pais. Eu conheço uma moça de 50 anos, mais ou menos, que não perde uma oportunidade de culpar seus pais pelas dificuldades que ela mesma enfrenta na vida, ao invés de colocar mãos à obra e buscar melhorar, se aperfeiçoar. Bem, eu teria horas de histórias da minha infância para contar para vocês, mas o tempo não permite. Então, resumindo, é importante fazermos um mapeamento de nossas principais características psicológicas atuais, para sabermos de onde verdadeiramente estamos partindo.
sabermos quais virtudes temos e também os defeitos. A logosofia chama de deficiências psicológicas, pensamentos negativos enquistados na mente, que precisam ser, se não eliminados, ao menos enfraquecidos, para que a gente possa evoluir de forma mais rápida. Além da falta de vontade, da vaidade, que eu mencionei há pouco, tem também a intolerância, a impaciência, o egoísmo, a impulsividade, a suscetibilidade, a timidez, que é tão forte nos seres humanos, né? E muitas outras. Tem um livro na Logosofia, disponível gratuitamente para download no site oficial, logosofia.org.br, intitulado Deficiências e Propensões do Ser Humano, que trata a fundo dessas questões das deficiências. Foi esse livro que me trouxe para a Logosofia. Aproveitando esse site, né, logosofia.org.br, tem muito material sobre a logosofia. Além dos diversos livros, como eu disse, gratuitamente disponíveis para download, tem também artigos, podcasts e vídeos sobre os mais diversos temas: aperfeiçoamento, autoconhecimento, Deus, família, mente e muitos outros, produzidos pelos próprios estudantes e docentes da Fundação Logosófica. Traz também muito material sobre o autor da Logosofia e suas obras, sobre a Fundação Logosófica, que está presente nos 5 continentes, e sobre os colégios logosóficos, dentro e fora do Brasil. Enfim, muita coisa interessante. Não deixem de navegar por ele depois. Bem, com as malas prontas e sabendo o ponto de partida, vamos acelerar, ok? Para isso, eu vou fazer uso de uns slides que eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Qual é o mesmo tema da palestra de hoje? Vão usando a recordação. Ó, vou ajudar, hein? Apareceu aí? A arte de... Bonita essa imagem, né? Muito bonita essa imagem. A arte com vários significados, né? Lembraram? Aí, ó. Vou usar aí outra faculdade da mente. Qual a faculdade da mente que a gente vai usar? Porque não apareceu escrito. O que sugere? Arte de criar a si mesmo? Esse aí está bem adiantado, né? Ó, já está quase terminando. Só falta uma perninha. Essa obra é intitulada... Como é que é? Homem esculpindo a si mesmo. Não apareceu aí, por alguma razão. É de um artista uruguaio. Deixa eu voltar aqui, só para eu ler o nome dele, né? Yandi Luzardo, Homem esculpindo a si mesmo. É uma obra inspirada no princípio da evolução consciente proposto pela logosofia. Ou seja, a gente vai partir desse ponto. Aqui, ó. Peraí. Desse ponto. Aí, ó, ponto de partida, ó. Tá assim o ponto de partida de vocês? Não, né? Já tem alguma coisa já feita, né? Só não pode ter cortado o pedaço que ia fazer a cabeça, né? Mas alguma coisa já estava aí trabalhada, vamos supor, né? Então, nós vamos sair desse ponto de partida para chegar nesse ponto aqui. E como faremos esse percurso? Através do que a logosofia chama de processo de evolução consciente. Olha que fácil! Processo de evolução consciente. Através de um processo, ou seja, gradualmente, nós vamos evoluindo conscientemente, ou seja, atento. Lembra que eu falei da observação para dentro? Atento ao que se passa dentro, né? Controlando os movimentos do aperfeiçoamento. O que tiver bom, a gente acelera, o que não tiver bom, a gente faz diferente. Agora eu vou mostrar uma imagem que vocês vão gostar muito, hein? Todos conhecem.
Não conhecem? Já viram essa obra? Maravilhosa, né? Que obra é essa? Quem sabe o nome? Vou ajudar, hein? Ponte sobre uma lagoa de lírios d'água. Por que eu peguei essa ponte? Peguei essa ponte para ela simbolizar justamente essa passagem desse estado, vamos dizer, inferior para um estado melhor, um estado superior, um estado de máximas possibilidades humanas. Lembra que eu falei lá no início? Para a gente sair desse estado aqui, ó, essa obra também todos conhecem, né? Como é que ela se chama? É o Grito, de Edvard Munch. Que pensamentos essa imagem transmite para vocês? Conseguem observar lá no interno de vocês? Solidão, melancolia, ansiedade, medo. É. E essa outra obra aqui? Essa, não sei se todos conhecem, né? Mas o estilo revela, né? Mulher Chorando, do Picasso. Essa aí, ela faz o quê em vocês? Que ela provoca? Que pensamento que ela provoca? Tristeza? Então, a gente vai sair desse estado de tristeza, melancolia, medo, ansiedade, e a gente vai cruzar essa ponte para esse estado aqui. Essa imagem aqui, eu acho que nem todos conhecem, né? Essa imagem já foi até a capa de livro de logosofia. Ela quer dizer o seguinte: nós, né, que seremos esse rapaz aí, estaremos nessa nova posição atentos ao ataque, ao eventual ataque dessa fera, que são as feras mentais. Essa é uma ilustração da Divina Comédia e desse artista Gustavo Doré. É um estado assim de atenção, onde a gente vai ficar assim vigilante, né, para que não seja ali atacado por uma fera mental. E essa fera mental é o que a gente falou antes sobre as deficiências, né? No livro Deficiências, o autor vai trazer esse aspecto das feras mentais, né, que as deficiências são como feras mentais. Então a gente precisa ficar muito atento, né, para não ser surpreendido e cair num daqueles estados que eu passei anteriormente. E à medida que a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai desenvolvendo aquela faculdade que eu falei antes. Todos conhecem aí essa escultura, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo a nossa faculdade de pensar, resolvendo nossos problemas com arte, organizando o mundo interno através de uma melhor seleção de pensamentos e da melhoria na qualidade dos pensamentos que essa faculdade começa a criar. A logosofia diz que a verdadeira liberdade é a liberdade de pensar. E aí a gente vai se aproximando do quê? Aqui eu trouxe a Mona Lisa, né? Todos conhecem, para simbolizar essa perfeição. A gente vai se aproximando da perfeição. A Mona Lisa é a obra mais valiosa do mundo, não dá nem para quantificar. E é isso que a gente vai se aproximando, né? E nesse caminho a gente vai encontrando o quê? Vocês conhecem essa obra? Já tinham visto? Formidável, né? A gente vai encontrando o nosso próprio espírito, que está lá, aprisionado lá dentro de nós. E ele vai começar a governar a nossa vida, vai ganhar luz. Olha como é que é a noite. Legal, né? Como é que essa obra se chama? Love. Olha que bonito. Que é tudo que o nosso espírito quer, né? Amor. Um mundo com mais amor, amor consigo mesmo, amor com os demais. O autor dessa obra, esse Alexander Milov, ele é ucraniano. Então, aproveito para manifestar nossa solidariedade ao povo ucraniano.
E aí a gente vai também conquistando essa posição. No início, a gente vai subindo a escada, né? Ajudado por outros mais experientes, e depois nós vamos nos tornando também mais capazes. E passamos também a colaborar com a subida dos demais. Não é assim que acontece? Então, a gente vai subindo, ao mesmo tempo ajudando outros a subirem. A logosofia afirma que as duas finalidades da vida são evoluir rumo à perfeição e se tornar um verdadeiro servidor da humanidade. Ou seja, subir a escada e ajudar outros a subirem. Não é isso que a ilustração representa? Sabem qual é o nome dela? Altruísmo. É de um ilustrador italiano. As obras dele são muito interessantes. Vale a pena quem tiver interesse buscar depois na internet. Bem, tudo muito bonito, né? Mas como fazer isso? Como realizar isso tudo? Aí eu vou trazer um pensamento da logosofia, que é o seguinte: é só transformar a mente numa espécie de ateliê de escultura. Olha que fácil. É só isso. Ó, um ateliê de escultura. Vocês já estiveram num ateliê de escultura? Muitos aqui já, né? Como é que é um ateliê de escultura? Aí, ó, um ateliê de escultura. Interessante, né? Está lá ele quebrando, lá tirando os excessos, né? Vamos dizer, tirando as deficiências, né, que estão aderidas ali, e aos poucos vai revelando a obra, né? É isso. Mas só isso? Será que é só isso? Vamos voltar ali o ensinamento. Transformar a mente numa espécie de ateliê de escultura e criar o hábito de vigiar, superando os pensamentos e ações. Não foi isso que a gente viu lá atrás, né? Aquela imagem. Cadê a imagem? Essa aqui, né? Ó. Vigiar os pensamentos e ações. Agora eu vou continuar intercalando alguns pensamentos da logosofia relacionados às imagens e para vocês irem direto à fonte, né? Sem ter a mim como intermediário. Então, por exemplo, a logosofia ela vai trazer que não se pense que a eliminação de um ou mais deficiências implica uma tarefa pesada ou detestável. Exatamente o contrário. Nada é mais grato que a satisfação proporcionada pelo triunfo sobre qualquer uma delas. Embora seja lógico supor que, por se estar modelando a própria escultura, isso demande alguns golpes fortes do martelo antes de empregar o buril. Aí, ó. Aqui, ó, o martelo e o buril. Ele já está usando o buril porque ele já está terminando, né? A gente vai ter que usar o martelo aí para tirar aí, eventualmente, uma parte mais ali, né? Esteja incomodando mais, né? Agora, mais esse quadro, olha só que lindo. Esse aí, acho que todos conhecem ou não? Que quadro é esse? Como é que ele chama? Casal? É esse o nome? Salvador Dalí. Salvador Dalí tem uma característica em muitos quadros dele, ele coloca várias coisas, né, assim, escondidas, né? Não sei se vocês estão vendo, ó, por exemplo, o nome, na verdade, é Casal Músico. Cadê o músico? Onde é que tem músico aí? Vocês estão vendo o músico? O casal está fácil de ver, né? Um casal assim de pessoas um pouco mais idosas, né? Cadê o músico? Aqui o músico, ó. Estava ali escondidinho, né? E olha o que mais que tem. Ó. Tem um vaso, ó. Viram um vaso? Tinham visto vaso inicialmente? O que mais que tem nessa imagem? Olha a orelha. Olha a orelha do moço. É uma moça. E do outro lado? Ó, do outro lado, o brinco dela é uma garrafa. Por que eu trouxe isso? Ó, daqui de longe você não vê direitinho que tem uma garrafa. É mais difícil ver, né? Outro pensamento da logosofia que diz o seguinte: o tempo dispensado ao estudo e prática da logosofia é, na verdade, tempo inteiramente consagrado a si mesmo, ao aumento das energias internas e ao aproveitamento da vida em suas máximas possibilidades,
Aí, ó, aproveitamento da vida e suas máximas possibilidades, que a gente vem falando. Né? O esquecimento de si mesmo equivale a uma escura masmorra psicológica onde, involuntariamente, cada um encarcera seu próprio espírito. Eu não achei imagem de ali escura masmorra psicológica, aí eu trouxe a imagem do gênio que está preso dentro dessa garrafa, escondido no meio de um monte de distração. Esse é o desafio, é soltar esse gênio da garrafa. Né? Outro pensamento da logosofia é esse, que o homem deverá empenhar seus melhores esforços e energias em buscar a si mesmo. Saberá prevenir-se contra o engano das aparências para conhecer-se tal como em realidade é. Encontrar-se-á na humildade de seu coração, na inocência de sua alma, na pureza de seu espírito. E daí, com a mente limpa e resplandecente, experimentará as excelências inefáveis da vida superior. Olha que demais a gente experimentar essas excelências inefáveis da vida superior. O que é inefável? Todos sabem, né? Eu procurei no dicionário, que não se pode nomear ou descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível, que causa imenso prazer, inebriante, encantador, e por aí vai. Aí eu fiquei procurando, né? Que obra-prima poderia expressar esse inefável? Eu escolhi essa aqui, vê se vocês gostam e também concordam comigo. É inefável? Esse céu maravilhoso? Todos conhecem, né? Chama-se A Noite Estrelada, de Van Gogh. É isso que a gente quer? Uma noite estrelada? Tem uma outra obra-prima, essa sim, não tem nem palavra, essa não dá nem para dizer que é inefável, porque ela está até além dessa posição, né? Que é essa aqui, ó. Vê se vocês conhecem essa, hein? Já viram essa obra-prima? Quem quiser, então, pode fazer o seguinte. Ó, vamos ver, hein? Vou pedir um favor para vocês. Estiquem o máximo que conseguirem o braço lá para cima. Agora apontem o dedo indicador para o alto. Olhem para a unha desse dedo. Não vale aquelas unhas muito compridas, tá? Unha de homem, unha normal. Esse é o pedaço do céu que vocês estão vendo nessa imagem. E todo o resto que envolve o planeta todo, olha como é grande. Não é impressionante? Isso aí, essa imagem é uma pequenina parte do todo. E, mesmo assim, ela é repleta de galáxias. São galáxias que estão aparecendo aí. Quem sabe quantas galáxias tem no céu? Muitas, né? Quantas? 1 milhão? Nossa, 1 milhão. As estimativas mais modernas e recentes apontam para cerca de 2 trilhões de galáxias. E quantas estrelas? 10 sextilhões. Você conhece algum? Já usou essa medida em algum lugar? 10 sextilhões? Ou seja, para quem fosse recordar lá dos bancos escolares, 10 elevado a 21, a 21ª potência. São 10 bilhões de trilhões. Cadê a nossa galáxia aí? Dá para ver a nossa galáxia? A Via Láctea? Cadê ela? Olha ela aqui, ó. Ela é pequena, hein? E quantas estrelas tem na Via Láctea? Não são muitas, não. 200 a 400 bilhões. Só isso. Vamos ver dentro dela. Aqui dentro dela como é, ó. Quanta estrela. Tem uma aqui que é a nossa. Qual é a preferida de vocês? Quem consegue achar?
Aí, ó, olha ele aí, o Sol. E cadê o planeta que está em torno do Sol e que a gente prefere, que a gente mais gosta? Ah, olha ele ali, que bonitinho. Olha ele aqui mais de perto. E agora, olha, eu vou dar assim, um prêmio para quem me falar o que é isso. Acertou quem falou que é o novo cabelo do Neymar. Olha só, penteado bacana que ele fez, hein? Não, não é o penteado do Neymar? Vamos tentar outra coisa então. Ó, nossa, esse aí tá mais bonito, hein? Ainda não sabe o que é? Poxa vida. Ó, vou ajudar, hein? Agora já está aparecendo, vai. Agora já dá para ver. São conectomas. Ah, agora também, depois que eu falo, já sabia, né? Conectoma, já conhece, né? Já sabe que são os conectomas, né? Tem neurocientista aí que diz que nós somos os nossos conectomas. Como assim? Aí, ó, aqui dá para ver melhor, ó. Tá lá o cérebro, na verdade, é uma fatia, né? É uma fatia da ressonância magnética. Ou seja, hoje em dia não há equipamento. Estão assim, especulando que vai precisar de décadas para que consiga se montar o conectoma de um ser humano. Porque os equipamentos hoje, processamento de dados, não dá conta. Vão precisar da inteligência artificial. O conectoma se inspira no genoma, né? O nome conectoma está referindo-se às conexões cerebrais, né? Conexões neurais. Enquanto o genoma todos conhecemos, né? Só que o genoma tem 25 mil genes, e mesmo assim demorou, né? Agora, o número de conexões no cérebro humano pode chegar, quem chuta? A casa de quanto? 4 trilhões, pois o cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios, sendo que cada um pode se conectar com até outros 10 mil neurônios. Olha que maravilha que é. Essa imagem se refere a apenas uma fina fatia. O conectoma, como eu disse, o conectoma humano é algo assim, de uma complexidade, né? E ainda por cima tem um agravante. Cada vez que criamos ou aperfeiçoamos um pensamento ou qualquer outro movimento mental, o conectoma se altera. Impressionante, né? Aí, ó. Olha quem está aí. Esse vocês conhecem, né? É a árvore do quintal de vocês? Não, não. É um neurônio. É um neurônio. 86 bilhões de neurônios nós temos, né? Esse é um deles. Aí, está aí, ó, 20 micrômetros. Vocês lembram do micrômetro? Alguém já tinha visto essa unidade tão pequena? Você tem uma ideia, mais ou menos, né? Na ordem de 1/5, 20% da grossura de um fio de cabelo. Alguém já tinha visto isso? Meninos são waffles e meninas são espaguete. Já tinham visto essa frase antes? Tem livro com um termo parecido com esse. Que, na verdade, quer dizer o seguinte, que os meninos, né, os homens, processam a vida em caixas, enquanto as mulheres processam a vida como se fosse um prato de espaguete. Interessante, né? É assim mesmo, será? Os homens compartilham as coisas, enquanto as mulheres já misturam tudo? Essa imagem está na internet, mas eu quero me deter a esse aspecto aqui. O que está errado nessa imagem? Também está valendo prêmio, hein? O que está errado nessa imagem? Homens são ovos e meninas, né, são espaguete. O que está errado? Acharam o erro? Não? Cadê o uso das faculdades aí que a gente combinou? Observem, reflitam. Não? O erro está aqui. Olha aí, a macarronada que eu falei que eu ia trazer para vocês. Aí, ó.
A verdade é que todos nós, homens e mulheres, somos espaguete, somos macarronada. Os neurônios nossos estão assim, seja homem, seja mulher. Quem vê a outra imagem aqui, uma macarronada de neurônio, olha que delícia. Botar ali um molhinho, tem ali umas, o que será que é aquilo? Umas azeitonas. Essa imagem é real, da conexão dos neurônios de um cérebro. Parece mesmo uma macarronada, né? Complexo, né? De quem é esse cérebro? É do Einstein? Será que é do Einstein esse cérebro? Tão cheio de conexões, né? Não, não é do Einstein. Esse cérebro é de uma drosófila. Quem sabe o que é uma drosófila? Aquela mosquinha da banana. Olha, a mosquinha da banana é assim, o cérebro dela, as conexões. Enquanto a drosófila tem aproximadamente 100 mil neurônios, o cérebro humano, como eu disse, chega em média na casa dos 86 bilhões de neurônios. Mas por que eu estou trazendo toda essa imensidão, tanto espacial quanto cerebral? Toda essa grandeza da criação, seja no espaço sideral, seja nos recônditos rincões da mente humana ou do cérebro humano, nos leva inevitavelmente a uma pergunta. A pergunta de $1 bilhão. Olha, vocês podem ficar ricos se responder. Na verdade, não é nem $1 milhão, é $1 bilhão. Vai ter gente que vai pagar se eu trouxer essa resposta. É uma pergunta que vem há milênios perseguindo a humanidade, talvez desde os primórdios da consciência humana. Qual é essa pergunta? Quem arrisca? Pode botar lá no chat se quiser. É a pergunta fácil. Deus existe? Observe que eu não perguntei se vocês acreditam em Deus. Muita gente acredita em Deus, mas a logosofia não quer que a gente acredite em nada, nem no que ela diz. Ela propõe a troca da crença pelo saber. A pergunta, portanto, é científica. Afinal, Deus existe ou não? Alguém tem a resposta? Eu também não tenho a resposta. Eu perguntei para um conhecido, muitos aqui conhecem, chamado Senhor de Sandra. Perguntaram, o Senhor de Sandra é um livro, né? O Senhor de Sandra é o personagem, título de um livro, né? O livro chama-se O Senhor de Sandra, que é um romance psicodinâmico, ou seja, que mexe com a mente da gente. Esse livro está também disponível para download lá no site da Logosofia, né? É muito interessante. E o Senhor de Sandra, em determinado momento, ele está lá com um grupo de pessoas e alguém faz essa pergunta para ele: Deus existe? E ele dá essa resposta. Se a criação que nos rodeia e da qual fazemos parte não é, por si só, suficientemente eloquente para persuadir o homem de que a existência de Deus é inegável, menos poderá ser a palavra de um semelhante, por mais que se empenhe em demonstrá-lo. Ixi, agora complicou, né? Nem o senhor de Sandra consegue responder, nem a palavra dele vai responder. Ou ele respondeu, está respondido ou não está? Querem ler de novo? Está aí, ó. Na sequência desse trecho, o senhor de Sandra diz o seguinte: há duas coisas que são, sem dúvida alguma, inseparáveis, porquanto constituem uma mesma e absoluta verdade. A criação e seu Criador. Uma pressupõe com toda certeza a presença da outra. É verdade isso? Aquelas obras que eu mostrei, tem algumas lá que não tem Criador? Tem alguma obra que vocês conhecem que não tem Criador? Pode ser Criador desconhecido, né? Um dia desse eu vi uma obra assim, muito estranha, né? Aí eu fui ver, era
um porco que pinta, tem um porco na Inglaterra que pinta, já vendeu quadro por mais de 20 mil libras. O porco lá, que ele pega com a boca o pincel e pinta. Ou seja, até aqueles quadros têm um criador, né? É o porco, esqueci. É Picasso o nome dele. Pig, de porco, Casso, para fazer o jogo ali, Picasso, né? Vocês conhecem o Picasso? Enfim. Então, faz sentido para vocês isso? Que toda criação tem um criador? Ainda mais uma criação dessa magnitude que eu falei, né? Ou foi, bem, tem muita gente que acha que não, né? Tem muita gente que acha que isso aí é um processo que, ao longo de bilhões de anos, fora toda a confusão também que tem em relação a esse tema, né? Realmente é confuso, né? Então, eu entendo quem acha que não tem um criador, né? É como se eu chegasse assim, né, num cemitério de aviões, né? Tem muitos cemitérios de aviões aí pelos Estados Unidos e tudo mais, né? E quantos bilhões de anos eu ia precisar de vendavais e temporais e terremotos, sei lá o quê, para que saísse um avião prontinho para voar? Alguns bilhões de anos? Quantos bilhões será que ia precisar para isso, hein? Ou nunca ia acontecer, né? Enfim, vamos continuar para ver o que o senhor de Sandra fala na sequência. A existência de Deus se prova pela própria existência de tudo o que nos rodeia, por nossa própria existência e, sobretudo, pela prerrogativa que nos foi concedida de nos formular essa pergunta e também de respondê-la, servindo-nos do conhecimento que se adquire com o estudo, a observação e a experiência conscientemente realizados no viver diário. Então, são esses elementos. Olha que fácil. Conhecimento, ou seja, nós vamos conhecer ali, né, o Criador a partir da sua obra, obviamente, né? Nós vamos, através do estudo, né, da observação. Observação, vocês já estão craques, vocês já estão observando aí direto, desde o início da atividade, né? E da experiência, né? Conscientemente realizados, ou seja, a consciência nossa também vai estar ali atuando, né? Bem, chega, já dei muito spoiler, o livro está lá, né? Já falei, né? É só baixar lá na internet. Enfim, então esse é o caminho para se saber se Deus existe, para a sua aproximação com Ele pelo conhecimento, até a sua identificação com Ele. Esse é o nosso ponto de chegada. É a proposta da logosofia. É nos levar nesse caminho de aperfeiçoamento, de evolução rumo a essa identificação. Pode ser até que não se promova essa completa identificação com ele. Vai depender do seu ponto de partida, do seu esforço, do seu empenho, da sua constância, mas a simples certeza de que se está na estrada certa já é um grande alento. E a boa notícia é que vocês já entraram nesse caminho. Durante essa apresentação, dentro das possibilidades de cada um, naturalmente, vocês foram entrando em seu próprio mundo interno, surpreenderam muitos pensamentos, muitas ferramentas mentais, puderam usar essas ferramentas, né, experimentar essas ferramentas, puderam seguir pelo caminho da evolução consciente, ou seja, tendo consciência do que ocorria dentro de vocês. Talvez tenha faltado um pouco mais de consciência, mas o importante é que já entraram na estrada. Para os que quiserem seguir e acelerar nesse caminho, eu tenho uma boa notícia. A Fundação Logosófica, em prol da superação humana, entrará em contato, pelos dados constantes da inscrição de vocês, lá na plataforma Simpla, para saber se há interesse em prosseguir por esse caminho de aperfeiçoamento e, assim, poder levar mais informações a vocês. Tudo bem? Chegamos, assim, ao final de nossa viagem, que, na verdade, é apenas o começo. Espero que tenham gostado. Eu vou finalizar com o seguinte pensamento da logosofia. De modo que, buscando-se cada um a si mesmo, encontrará no final de sua busca a seu próprio Criador e se converterá, ao identificar-se com ele, em criador de si mesmo
e em colaborador direto da criação. Boa noite, estrelado.